Estamos ao vivo com o primeiro debate das eleições 2018 entre os postulantes à presidência da República. Lembrando que estão conosco nesta transmissão o Band News TV, as rádios Bandeirantes e Band News FM. Você também pode acompanhar o debate pelo aplicativo da Band e também no YouTube. Agora, jornalistas do Grupo Bandeirantes fazem perguntas. Pelas regras definidas em comum acordo com os partidos, o jornalista escolhe 2 candidatos, um para responder, outro para comentar. Os tempos limites são os mesmos do bloco anterior. 1 minuto e meio para a resposta, 45 segundos para a réplica e também 45 segundos para a tréplica. A pergunta agora é do jornalista Fábio Panunzio. Por favor, Fábio. Não, é minha, Boechat. Perdão. Ok, cadê? Sérgio Amaral, agora que eu te vi. Desculpe, Sérgio. Okay. Agora, deixa eu dizer aqui, aliás, os candidatos também, botaram ali a pergunta agora do jornalista 3. Então, por favor, jornalista 3. Então, jornalista 3 faz a primeira pergunta para a candidata Marina Silva e com o comentário do candidato Henrique Meirelles. Candidata, o Brasil está fechando esse ano com um déficit fiscal recorde de 139 bilhões de reais, número que deve se repetir em 2019 e que praticamente inviabiliza investimentos públicos, né? Se eleita objetivamente, qual o plano da senhora para resolver essa questão? De fato, nós temos um problema grave de déficit fiscal. Nós temos um problema que faz com que o nosso país hoje, inclusive, tenha feito uma medida que congela os investimentos públicos na área de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, por 20 anos. Ou seja, significa que a saúde como está, a segurança como está, vai ficar congelada. E, obviamente, que nós queremos sim resolver o problema do déficit fiscal, queremos que o nosso país possa ter recursos para poder investir corretamente, mas uma premissa fundamental: nós não vamos fazer isso em prejuízo da saúde, da educação, da segurança pública, de forma totalmente insensível com o sofrimento da população brasileira, como está sendo feito pelo atual governo. A nossa proposta é de que o país volte a crescer, que a gente enfrente situações que são estruturantes, como o problema da Previdência, não com as propostas draconianas que foram feitas em prejuízo de alguns, mas é necessário sim reforma da Previdência e que a gente recupere, sobretudo, credibilidade para o país voltar a crescer, para que a gente possa ter investimentos e, com isso, nós enfrentarmos, claro, o problema do déficit público, o problema do desemprego e o problema da penúria que o povo brasileiro está vivendo no atual governo. Candidato Meirelles, comenta 45 segundos, por favor. É preocupante quando nós vemos aqui candidato ou candidata a presidente que não conhece os fatos básicos de administração da dívida. A dívida pública, ela cresce em virtude de um déficit que cresce de forma absolutamente avassaladora e que é resultado de despesas que são obrigatórias, definidas pela Constituição. Em consequência, sobe os juros, sobe a inflação, vem o desemprego, vem a crise. E é este o problema que nós precisamos explicar para você fazer, de fato, uma boa escolha que vai baixar os juros e a inflação, como fizemos. Baixa juros, controle de inflação é importante, não há dúvida, para que o país não prejudique tanto os trabalhadores, aqueles que são mais frágeis, que são os mais prejudicados com a elevação de juros. Mas, obviamente, que não na lógica do atual governo, em que o ministro da Fazenda era o principal operador dessa política que faz com que a maioria das pessoas tenham que pagar um preço altíssimo, com uma saúde que não funciona, com uma segurança pública que está à beira do caos, com mais de 60 mil pessoas sendo assassinadas por ano, e como se não bastasse, temos o grave problema do desemprego em que as pessoas ficam mais frágeis. Esse tipo de lição não se deve aprender, pelo contrário,
A gente deve mudar os que estão aí patrocinando a crise. A pergunta agora é do jornalista Rafael Colombo. Boa noite a todos, boa noite, Boechat. Eu passei agora há pouquinho pela nossa sala digital aqui, estava consultando dos temas mais pesquisados pelas pessoas que estão nos assistindo agora. Um deles, que acho que ainda foi abordado de forma lateral aqui, é a segurança pública, exatamente no dia em que o Fórum Nacional de Segurança Pública revelou que 64 mil pessoas foram mortas ou por latrocínio ou por homicídio. E uma das razões para isso é a guerra entre facções criminosas pelo controle de tráfico de drogas. Eu gostaria de saber do candidato Alckmin, com o comentário do candidato Bolsonaro, se é possível traçar uma meta de redução de homicídios para os próximos 4 anos. Como reduzir o poder das facções criminosas que hoje comandam o crime no Brasil, dentro e fora dos presídios? Olha, respondendo ao Rafael Colombo sobre a segurança pública, nós tivemos no estado de São Paulo um fato que é reconhecido até internacionalmente. Nós tínhamos no ano de 2001 13 mil pessoas assassinadas, reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 3.503. Se nós tivéssemos reduzido, poupado uma vida, já teria valido a pena. Mas foram 10 mil vidas poupadas, famílias que não foram desfeitas. É perfeitamente possível a gente reduzir no Brasil, e o Brasil só está crescendo. Era em 2016, 62 mil assassinatos, hoje 63 mil. Nós vamos enfrentar duramente o crime organizado, especialmente a questão de fronteiras, tráfico de drogas e tráfico de armas, integrando as inteligências das Forças Armadas, da Polícia Federal, dos estados também, criar uma guarda nacional para, inclusive, proteger também a área rural, a questão, aqueles que moram de maneira mais distante, apoiar os estados. Nós vamos ser parceiro dos estados, governadores, prefeitos, trabalhar juntos nesse que é o grande desafio latino-americano e, inclusive, do Brasil. A violência só cresce no Brasil exatamente porque é uma equivocada política de direitos humanos. O policial civil, especial militar, nunca foram tão desvalorizados. Não tem uma retaguarda jurídica para poder bem cumprir o seu dever. O cidadão de bem, esse foi desarmado por ocasião do referendo de 2005, apoiado, inclusive, pelo partido do senhor ex-governador. E o bandido continuou muito bem armado. Nós devemos fazer com que a vontade popular, por ocasião do referendo, se faça presente em nosso meio. E o cidadão possa comprar armas de fogo para a sua legítima defesa. Candidato Alckmin. Olha, nós temos que agir firmemente na prevenção primária. Hoje a grande vítima é o jovem, de menor escolaridade, vítima da droga. Dar a mão a esse jovem. Nós vamos levar o programa Recomeço, que trata o dependente químico para todo o Brasil. É uma questão de saúde pública. E a outra é fronteira. Cisfron, Cipan, tive com o general Vilas Boas. Nós vamos rapidamente expandir a questão da tecnologia, gente, Guarda Nacional, Polícia Federal, que tem bons equipamentos, ser ampliada, gestão, melhorar a gestão, integrando inteligência e tecnologia para combater o crime organizado. Desculpe, candidato Bolsonaro, não cabe mais. A pergunta agora é da jornalista Lana Canepa. A minha pergunta vai para o candidato Álvaro Dias, com um comentário de Cabo Daciolo. Esse anuário da segurança pública também mostrou, candidatos, os números para a violência doméstica. No ano passado foram mais de 600 casos por dia. E a principal vítima é a mulher, a gente mostra quase todos os dias nos jornais. E o feminicídio cresceu quase 8,5%, fez mais de 1.100 mulheres vítimas no ano passado. A minha pergunta para o candidato Álvaro é como resolver esse problema? Mulheres e jovens.
nos últimos 10 anos, de 2006 a 2016, nós tivemos o sepultamento de 324 mil jovens de 14 a 25 anos no nosso país. 7 vezes mais o número de soldados mortos na Guerra do Vietnã durante 20 anos. Os governantes deveriam pedir perdão ao povo brasileiro. Não há como afirmar que não temos recursos. Nós gastamos mais em segurança do que os países da OCDE. Todos eles, nós gastamos mais em segurança. O problema é honestidade, planejamento e competência. É preciso restabelecer a autoridade. Não há autoridade constituída. E quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe e o crime cresce de forma avassaladora no país, como ocorre hoje. Nós temos 3 itens: financiamento, capacitação e indução de políticas corretas numa política de segurança pública de Estado e não de governo. Combate ao tráfico de drogas, combate à produção e ao tráfico de drogas, instituindo uma frente latino-americana. Cabo Daciolo, o senhor comenta, quero lembrar que a pergunta diz respeito à questão da violência contra a mulher, feminicídio, claro que no contexto geral da segurança pública, perfeitamente. Por favor. Perfeito. O grande problema que a nação está enfrentando hoje é a falta de amor. A falta de amor ao próximo. Nós estamos vendo uma sequência de homens violentos, normalmente violentos com as mulheres. E aí nós tivemos até recentemente uma cena do marido que matou a mulher, jogou a mulher do apartamento. E aí você vê que a pressão para pegarmos essas pessoas que estão cometendo esses crimes com as mulheres não vem com medidas enérgicas. Não vem com medidas enérgicas. Mas é interessante dizer que hoje o problema que nós temos está em cima da segurança e colocarmos a educação para o nosso povo. E começa a transformar a nossa nação. Candidato Álvaro Dias. A violência contra a mulher, a violência contra os jovens, a violência contra os brasileiros, de modo geral, é consequência de um sistema de governança corrupto e incompetente. Quando se afirma não existir recursos para instrumentalizar as instituições policiais, para capacitar os servidores da área de segurança, oferecer salários adequados, é porque os recursos foram raspados dos cofres públicos pela corrupção. E o aparelhamento do Estado puxa para baixo a qualidade de gestão, o que impossibilita o atendimento à sociedade brasileira, especialmente num setor que ameaça a família, que é o setor de segurança. Chegou a vez, então, agora sim, do jornalista Fábio Panunzio fazer sua pergunta, escolher quem comenta a resposta. Bom, a pergunta é para o candidato Ciro Gomes e o comentário é do candidato Geraldo Alckmin. Bom, eu gostaria de que detalhasse um pouco mais as propostas para 2 questões muito importantes, que são as reformas da Previdência, já foi abordado aqui, mas não se ouviu ainda o que pode ser feito no lugar da proposta do governo Temer, e sobre a reforma trabalhista também, porque essa o senhor já disse que se opõe a ela de maneira radical e que vai revogá-la, e eu queria saber como é então que vai se enfrentar essas 2 reformas, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, que gera um déficit de 270 bilhões, que cresce 50 bilhões ao ano. Eu vou propor uma nova reforma, uma nova reforma trabalhista que corrija as imperfeições da legislação que é antiga. Mas, por exemplo, os abusos da Justiça do Trabalho. Mas essa que foi feita aí é uma selvageria que agravou dramaticamente a insegurança e o medo da imensa maioria do povo brasileiro. Vou lembrar, 32 milhões de brasileiros na informalidade, correndo do rapa, vivendo de bico, sem nenhuma proteção. 13 milhões e 700 mil brasileiros desempregados. Mais 11 milhões de garotos que nem estudam, nem trabalham. E não é introduzir insegurança jurídica e insegurança econômica, nenhum lugar do mundo resolveu o seu problema assim. Eu lembro de novo, a China já paga salário hora maior do que o Brasil. A Alemanha é o país mais competitivo do mundo e não foi aviltando o salário.
A gente tem que fazer uma reforma que proteja o trabalhador, que proteja na luta do mais fraco contra o mais forte, aquele lado mais fraco. Isso é uma obviedade. A Previdência, esse sistema que está aí é irreformável, porque a nossa população envelheceu e essa brutal quantidade de pessoas na informalidade simplesmente evadiu-se de qualquer financiamento da Previdência. Portanto, nós temos que propor um novo modelo de Previdência. A reforma que o Temer fez com toda a selvageria, obrigar um professor a trabalhar 49 anos e que o PSDB apoiou, essa reforma não resolve nada, economizaria 360 bilhões em 10 anos. Eu proponho um novo regime de capitalização e vou propor ao longo da campanha como se fazia a transição. Primeiro, em relação à reforma trabalhista, acho que foi um avanço, acho que nós saímos de um modelo de cima para baixo para um modelo melhor, acabamos com essa excrescência de imposto sindical que nem os trabalhadores querem, nem os sindicatos querem, vão ficar realmente os sindicatos sérios que lutam pelos trabalhadores e vão conseguir a sua contribuição nas convenções coletivas. Em relação à reforma da Previdência, a primeira tarefa é acabar com o sistema injusto. O do INSS é R$ 1.391, o valor da aposentadoria, no setor público chega a R$ 28 mil de média na Câmara dos Deputados. Candidato Ciro Gomes, o senhor gostaria de fazer o comentário que lhe cabe? Assim, eu não sabia que eu tinha direito aqui, porque pareceu que não deram ao outro. Pois é. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a produção. O candidato Bolsonaro, está tudo certo? Olha, segundo aqui o comando, aqui, a produção diz que está tudo certo, o candidato Bolsonaro não foi cerceado. Mas para não parar a dúvida, no intervalo, o candidato Bolsonaro checaremos devidamente, se lhe couber mais um tempo, será dado. Checaremos no intervalo, vamos lá. Veja, um trabalhador rural no Brasil tem como idade mínima 65 anos, só quem não conhece o Vale do Ribeira, em São Paulo, pode defender uma selvageria dessa. Mas no Nordeste semiárido, que eu conheço bem, no fundão da Amazônia, que eu conheço bem, na metade sul do Rio Grande do Sul, que eu conheço bem, no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, que eu conheço bem, nas Minas Gerais, isso é uma abominação. O Brasil precisa celebrar um regime de capitalização, porque a capitalização é que vai permitir uma poupança. E a proposta que eu tenho zera, estabelecendo um teto único para o trabalhador da iniciativa privada e para o trabalhador do serviço público, só que com uma regra, para não ser mentira. Nós não podemos retroagir lei nenhuma, a Constituição não permite que mude direitos adquiridos, ainda que haja muitos privilégios, especialmente na Justiça, no Ministério Público e entre os políticos. Por isso, eu nunca aceitei receber as 3 aposentadorias que eu tirei direito. Quem pergunta agora é o jornalista Sérgio Amaral. Minha pergunta agora é para o candidato Cabo Daciolo, com o comentário do candidato Guilherme Boulos. Candidato, o senhor já começou o debate defendendo mais investimentos na educação. Quando o senhor oficializou sua candidatura, o senhor falou que o investimento em educação deve chegar a 10% do PIB no eventual governo seu, 10% do PIB também para as Forças Armadas, hoje mal chega a 2%, educação em torno de 6%. E o senhor falou que vai aumentar os 31 mil quilômetros de ferrovias no país para 150 mil quilômetros de ferrovias. Isso além de baixar a carga tributária. E aí eu volto à questão da minha primeira pergunta do déficit fiscal. Como é que o senhor pretende fazer tudo isso nessa situação em que temos hoje o déficit, se não uma das maiores, um dos maiores, o maior problema da economia brasileira? Perfeito. O que eu tenho a dizer à nação brasileira é que essa crise é uma crise mentirosa. Nós vamos entrar com a auditoria da dívida pública, vamos pegar a fundo os sonegadores, porque nós temos hoje 400 bilhões de sonegadores. Desses sonegadores nós temos banqueiros, nós temos emissoras, nós temos diversos sonegadores. Dinheiro é o que mais tem. Renúncias fiscais, que chega quase no montante de 300 bilhões, passa de 300 bilhões, e é verdadeiramente isso. Nós vamos investir em educação? Sim. Os profissionais da educação hoje, um piso salarial do professor da educação hoje está em R$ 2.500, não chega a R$ 2.500, R$ 2.455, enquanto a partir de um parlamentar está recebendo aí R$ 33 mil. Então existe um erro, existe um equívoco. E outra, quando nós estamos falando de abaixar
os tributos, os impostos, quando nós temos algo que se fala a linha de curva de Laffer, você vai observar que nenhum economista toca sobre o assunto. Então, quando nós abaixamos e reduzimos os tributos, a receita automaticamente vai aumentar. Isso é uma lógica. Isso aí foi adotado nos Estados Unidos, foi adotado em todos os países que estão em grande potência. E quando você abaixa juros, alguns podem falar, o consumo vai aumentar e, paralelo ao consumo aumentando, vai aumentar a inflação. É mentira, mentira. Tanto é mentira que os Estados Unidos hoje é um dos países que tem quem mais consome no mundo é os Estados Unidos, e vamos ver a taxa de juros e vamos ver a inflação nos Estados Unidos. E por que aqui no Brasil não vai dar certo? Vai dar certo, vai dar certo. Candidato Boulos, seu comentário. Olha, o problema do Brasil não é falta de dinheiro. O Brasil é a 8ª economia do mundo, nós não somos um país pobre. Dinheiro tem, o problema é que ele está profundamente mal distribuído e numa economia, numa forma de organização da sociedade cheio de privilégios. Nós vamos tomar 3 medidas. Primeiro, enfrentar o bolsa banqueiro, com essa dívida pública, com juros escorchantes, que são entre os maiores do mundo. Segundo, o bolsa empresário, 280 bilhões só em desonerações fiscais nesse ano para grandes empresários, sem contrapartida de emprego. E terceiro, uma reforma tributária progressiva. Porque não é justo que o dono do Bradesco, que o dono do Itaú, pague menos imposto que o trabalhador brasileiro. Se a gente tiver coragem de mexer nos privilégios, encontra o dinheiro para fazer investimento público. Nós temos. Povo brasileiro, eu quero dizer que existe no nosso plano uma política pública com gestão. O grande problema é que não tem gestão e a corrupção está instaurada no nosso país. Essa que é a verdade. O cenário político, o Congresso Nacional, uma verdadeira corrupção e um mar de lama. Então, solução é o que mais existe. Vou dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo aqui rápido, onde nós podemos falar tanto da educação, como eu posso ir para a área da saúde. Na área da saúde, o Ministério da Saúde, ele deixou de aplicar 174 bilhões na saúde do nosso país num período de 10 anos. O que está acontecendo? Gestão. Assim é a educação. Nós tivemos as nossas crianças agora, elas colocam ali no ensino básico, fundamental, 35 bilhões. Nas universidades, 75 bilhões. Por que não chega no final, na reta final? Por causa de gestão e por causa de políticos corruptos que estão instaurados no nosso país. E nós vamos pegar eles, para a honra e glória do Senhor Jesus. A pergunta agora é do jornalista Rafael Colombo. E a minha pergunta, Boechat, é para o candidato Meirelles, com comentários do candidato Álvaro Dias. A fronteira com a Venezuela, essa semana, candidato Meirelles, chegou a ficar fechada 15 horas num ato muito pouco usual na nossa história. Há uma tendência de recrudescimento da violência na Venezuela, depois desse atentado que está sendo investigado contra o presidente Maduro, agora no começo da semana, no final de semana. O senhor é a favor de alguma espécie de restrição para a entrada de venezuelanos no Brasil? Alguma espécie de exigência? Há como dar apoio financeiro maior a estados como Roraima, que não estão conseguindo atender todos os venezuelanos que estão entrando no Brasil? A situação da Venezuela é dramática, não há dúvida. E a situação dos venezuelanos, pior ainda. O nosso problema é conseguir resolver a situação do povo e não permitir que você chegue na mesma situação que está o povo da Venezuela. Para isso, nós temos que ter uma política no Brasil que assegure crescimento, assegure emprego e assegure renda. Na Venezuela, o problema é que o povo não tem emprego, mas pior do que isso, começa a faltar dinheiro, inclusive para comer. O governo está em colapso e isso gera uma situação de uma crise humanitária de proporções absolutamente inaceitáveis. E os venezuelanos estão fugindo do país. O Brasil já recebeu um número grande de venezuelanos aí, um pouco menos de 100 mil, mas a Colômbia recebeu 700 mil. O que nós temos que agir é para que a situação da Venezuela mude, que mude esse regime e que a situação dos venezuelanos possa ser revertida, os venezuelanos possam e devam querer voltar para a Venezuela. Mas até lá o Brasil tem que atender a sua postura humanitária e de abrigo que sempre teve historicamente. Isto é fundamental. E sim, temos que providenciar recursos para o estado de Roraima para acomodar aquela população. Mas vamos resolver o problema na causa, trabalhando junto para ajudar a mudar a situação da Venezuela. Candidato Álvaro Dias, 45 segundos. Seria perverso
expulsar seres humanos que foram escorraçados por uma ditadura sanguinária e impiedosa. Não há como expulsá-los do Brasil. Com sensibilidade humana, um governo não pode escorraçá-los daqui, como foram expulsos de lá pela violência, pela miséria e pela fome. O que nós temos que condenar são os governos brasileiros que alimentaram durante anos essa ditadura incapaz de respeitar as liberdades democráticas. Uma ditadura sanguinária que submeteu o seu povo à fome, à miséria, à violência e à morte, e teve a complacência dos governos brasileiros. Sua finalização, candidato Meirelles. Nós temos que aprender muito com o que está acontecendo na Venezuela e a tragédia do povo venezuelano. Isso foi resultado não só de um governo autoritário, um governo que foi, inclusive, eleito no início, mas que começou a assumir poderes cada vez maiores e adotar políticas como nós já tivemos um ensaio delas no Brasil, que levou a essa recessão brutal que tivemos e, surpreendentemente, muitos ainda propõem voltar a adotar essas políticas, o que levaria o Brasil a uma crise. Mas nós não chegaremos nesse lugar. E a Venezuela precisa, sim, de ajuda e os venezuelanos que entram no Brasil serão bem acolhidos. Mas vamos trabalhar para que eles possam voltar para a Venezuela. A pergunta da jornalista Lana Canepa. Agora, Lana, quem você escolhe para responder e comentar? Boechat, agora eu escolho o candidato Guilherme Boulos com comentário de Marina Silva e eu quero falar sobre aborto. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que todos os dias 4 mulheres morrem no Brasil, especialmente na rede pública. Essa questão é muito importante, na rede pública, por complicações depois de uma tentativa de aborto que não deu certo. Eu queria saber, o Supremo Tribunal Federal voltou a discutir o assunto aborto essa semana em audiências públicas e eu gostaria de saber a opinião do senhor, candidato. O senhor é a favor da liberação do aborto no Brasil e, se for eleito, como vai tratar isso na rede pública? Olha, ninguém é a favor do aborto. Nós somos a favor do direito das mulheres de decidirem. O que nós não defendemos é que as mulheres continuem sendo presas ou morram porque fazem abortos nas condições mais precárias, como o dado que você própria mencionou. Aliás, mulheres pobres e negras, porque as mulheres mais ricas fazem em condições adequadas em boas clínicas. Como o caso da Ingriane, que nós vimos essa semana na audiência do Supremo Tribunal Federal. Jovem, mãe de 3 filhos e que foi levada pelas circunstâncias a fazer um aborto precário e morreu. No nosso governo, aborto não vai ser tema do Código Penal, vai ser tema do SUS. É um tema de saúde pública, respeitando o direito das mulheres. Agora, além disso, nós vamos colocar outras políticas para as mulheres, como creche em tempo integral para as mães que trabalham e estudam, o que já era a proposta da nossa querida companheira Marielle Franco, brutalmente assassinada. Nós vamos também ter um atendimento especial no SUS para as mulheres. Nós vamos ter políticas que assegurem igualdade salarial. Ao contrário do que já foi dito aqui, o governo pode e deve garantir que as mulheres ganhem os mesmos salários que os homens para o mesmo tipo de trabalho. Nós temos que combater o machismo estrutural nesse país. Assegurar o direito ao aborto é um caminho, a igualdade salarial é outro. E políticas públicas em educação e saúde, o nosso governo vai garantir. Eu tenho ao meu lado a Sônia Guajajara, liderança indígena, mulher nordestina, que também vai me ajudar a fazer isso. Candidato. Esse, de fato, é um tema que tem uma natureza bastante difícil e complexa. Envolve questões de natureza emocional, de natureza filosófica, de natureza moral e de natureza religiosa. E, obviamente, que o que todos queremos é que nenhuma mulher tenha que fazer um aborto, porque isso não pode ser advogado como um método contraceptivo. E o que nós queremos é que se tenha planejamento familiar, educação, para que nenhuma mulher tenha que lançar mão de uma forma extrema que não é desejada. E eu defendo a forma que já está prevista na lei, mas se tiver que ampliar, eu defendo que seja feito um plebiscito escutando o conjunto da população brasileira. Candidato Boulos. Olha, eu acho, Marina, que esse é um tema das mulheres.
As mulheres têm o direito de decidir sobre esse tema muito mais do que os homens. E por isso nós achamos que deve-se vocalizar a posição das mulheres, como nós vimos agora na Argentina, onde as mulheres tiveram uma posição fortíssima, com ampla mobilização, e o Senado Federal argentino, composto majoritariamente por homens, lamentavelmente vetou isso. É muito cômodo negar o direito ao aborto para as mulheres e continuar permitindo que homens não assumam seus filhos. Milhões de homens nesse país que não botam o nome na carteira de identidade do filho e abandonam. Nós vimos isso na seleção brasileira agora na Copa. Quase todos filhos que não foram criados por seus pais. Isso não será admitido. Nosso governo vai colocar esse debate sem medo, sem tabu. Vamos para mais uma pergunta do jornalista Fábio Panunzio. Fábio. Pergunta para o candidato Jair Bolsonaro com um comentário de Ciro Gomes. O Brasil é um país de educação indigente. O Brasil tem um quadro, segundo a OCDE, que é caótico, além de crítico. Nós gastamos aqui no ensino fundamental $3.800 por aluno por ano. Isso é menos de metade do que gasta a média dos países da OCDE. Em compensação, gastamos muito com o sistema universitário, que está falido. Quero saber como é que o senhor vai enfrentar esse problema, se há alguma perspectiva de inversão desses investimentos, qual é a proposta? A pirâmide realmente, Panunzio, tem que ser invertida. Se gasta muito pouco, levando-se em conta o que se gasta no ensino superior. Gasta muito pouco no ensino básico. E você pode ver, tem escolas que foram militarizadas pela nossa Polícia Militar, especial Goiás e Amazonas, bem como temos os colégios militares. Nessa semana mesmo, o jornal Correio Brasiliense publicou que 4 estudantes foram aprovados em Harvard, estudantes do Colégio Militar de Brasília. As escolas militarizadas, Ciro Gomes, eu tive numa delas, no Amazonas, e ela foi construída num local perto de uma comunidade muito pobre e violenta. Então, a hierarquia e disciplina entrando na escola, o percentual dessa garotada que consegue acesso ao nível superior é muito acima das demais escolas públicas e particulares de todo o estado do Amazonas. Então, a hierarquia e disciplina, no meu entender, tem que se fazer presente. O que aconteceu ao longo do tempo? Retiraram a autoridade do professor em sala de aula. Hoje em dia, pesquisas da PEOSP, a PEOSP aqui em São Paulo, né, pesquisa recente, diz que 70% dos professores já foram agredidos física ou moralmente por parte de alunos ou pai de alunos. Então, eu entendo que restabelecendo a autoridade, invertendo essa pirâmide de gasto, nós podemos atingir o objetivo final, que é dar uma educação de qualidade para a garotada do Brasil. 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil são no meu estado, no Ceará. E é um dos estados mais pobres do país. De cada 4 alunos do ensino médio no Ceará, 1 já está em escola profissionalizante em tempo integral, que é o legado de Leonel Brizola, que é do meu partido, de Anísio Teixeira, de Darcy Ribeiro, e nós vamos universalizar. E o Ceará, mesmo juntando a iniciativa privada, ganha 40 de cada 100 vagas do ITA, que é o vestibular mais difícil, ou do IME, Instituto Militar de Engenharia, Jair. E isso nós não precisamos botar a lei do chicote brabo dentro das escolas. É evidente que eu concordo que é preciso respeitar os professores, que há muita demagogia nesse assunto, mas o que resolve mesmo, se me permitir 2 segundos, é a mudança do padrão de ensino. Substituir o decoreba por ensinar o aluno a pensar e reforçar o orçamento. Sem reforçar o orçamento, não há educação que preste. Agora sim, candidato Bolsonaro, lhe cabe mais de 45 segundos. Ciro, reconheço, você falou realmente no Ceará, existe isso, até porque começou lá atrás com um jovem, né, formado pelo ITA, levou isso para lá e vocês, em parte, acolheram isso aí. Agora, tenho conversado com meus colegas do Alto Comando do Exército. Alguns estão de acordo. Em havendo meios, nós devemos fazer, sim, um colégio militar em cada estado cuja capital não o tenha. Aqui em São Paulo, Boixá, pretendemos fazer o maior colégio militar do Brasil, no campo de Marte. Agora, a questão do chicote não existe, você me desculpa aqui, mas não existe, tá? Nenhum pai, nenhuma mãe quer tirar o filho de lá. E eu conversei com muitos, fui em Anápolis também, fui lá no estado de Manaus, nenhum pai quer tirar o filho de lá, e a fila é enorme. Entendo que com hierarquia e disciplina e sem chicote, chegaremos lá.
Chegamos ao final deste segundo bloco. Você vê aí as imagens da sala digital. Lembro que o debate da Band é transmitido simultaneamente pelo canal Band Jornalismo no YouTube, que agora há pouco bateu recorde